Vamos no predador, segunda aula, autocontrole, tá? E o uso da razão predadora. A gente falou já um pouco sobre vícios e acredito eu que você deve estar se imaginando agora, poxa, então quer dizer que quando eu fico com preguiça de produzir, quando eu estou procrastinando, quando eu estou me habituando a não criar métodos, meios, mecanismos, estratégias para ter uma vida mais saudável, fazendo as atividades físicas, quando talvez eu imaginei que eu ia entrar o ano e aprender uma nova língua, ia fazer um curso, estudar, aprender a tocar um instrumento, ia talvez estudar para algum concurso, ia causar algum tipo de diferença no mundo positiva ou alguma diferença positiva para mim, que assim causando essa diferença positiva em mim, eu cause também a diferença positiva no mundo. Mas eu vi que eu não consegui fazer nada, eu procrastinei, eu comecei até bem, mas eu percebi que a motivação não funcionou para mim, visto que você já percebeu nesse curso que a motivação não vale muita coisa, você precisa de algo muito mais forte que a motivação apenas e muito mais forte que a força de vontade. Você precisa que o seu talento natural seja interconectado com esse objetivo maior e com algo que for te trazer, obviamente, resultados futuros, tá? Então, Tubarão, qual que é essa palavra aí? Qual que é a palavra que possa, né, fazer com que eu consiga eliminar os meus vícios, tá? Os meus vícios. Bom, a palavra é temperança. A resposta talvez não seja a que você imaginava. A resposta é muito mais simples do que a maioria acredita, mas é literalmente isso. É importante determinarmos a temperança em todos os nossos campos da nossa vida. E como é que a gente faz isso? A gente faz mais uma vez utilizando os 5 Cs. Eu vou utilizar como eu fiz para mim. Acredito eu que possa de repente atrair algum tipo de conhecimento e epifania, algum tipo de eureka para perceber como que você pode usar também a temperança na sua vida. Vamos lá, no meu caso, por exemplo, eu estava sendo muito duro comigo, começando pelo C1, sobre a mentalidade. Eu detinha muitos conhecimentos sobre o sucesso, olhava para a minha vida e percebia que minha vida era um verdadeiro fracasso em todos os ramos. Então eu não estava praticando a temperança. Por quê? Visto que eu não tinha observado com inteligência que, apesar de que seria verdade eu ter muitos conhecimentos, visto as literaturas e conhecimentos abrangentes sobre o sucesso, eu não estava praticando a temperança, no ato de que eu tinha que aprender um pouco menos e aplicar um pouco mais. Eu precisava fazer, executar, não ficar apenas no degrau de aprendizagem, mas subir o degrau de aprendizagem para o degrau de execução. Então a primeira percepção que eu tive na hora de observar a temperança eu tinha que aprender um pouco menos e pegar este tempo que eu gastava tanto aprendendo, ouvindo livro, fazendo cursos, lendo, assistindo, vendo biografias de sucesso, vendo documentários de sucesso, de empresas de sucesso, e partir para o campo da ação, parar de apenas aprender. Então o primeiro caso que eu fiz, eu tive que temperar isso aí e temperar também no julgamento comigo mesmo, parar de me julgar. Poxa, você não fez nada até agora, você fala tanto de sucesso, gosta tanto da matéria sucesso, mas essa vida de fiasco aí, você não nasceu para isso, você não é bom nisso, enfim. Auto-questionamentos que não eram verdadeiramente real, ou seja, eu apenas não estava temperando, tá, o ato de aprender com o ato de agir em algum propósito, ou seja, aquilo que eu aplico hoje, que eu prego hoje, que eu ensino hoje, eu não aplicava em minha própria vida. Então a temperança no C1 meu, eu tinha que... Talvez o seu seja diferente, talvez o seu fato seja que você não esteja aprendendo tanto quanto poderia. E você está fazendo isso agora, buscando conhecimento para aplicar este conhecimento, ok? Então, primeiro, temperança é aprender e aplicar, que eu usei. Como você pode, de repente, na sua mentalidade, eu não sei, N coisas podem estar acontecendo no seu primeiro pilar, no seu primeiro C. No segundo C, a minha temperança estava errada em N fatores, N lugares. Eu estava sem energia de agir, acabava fumando demais, bebendo demais, estava frustrado. Por estar frustrado, manifestado emocionalmente, mentalmente no C1, eu acabava não tendo energia e legitimando um corpo todo adoentado, um corpo fraco, um corpo cansado, um corpo muito acima do peso, um corpo com resistência insulínica, um corpo todo deteriorando-se, né? E fumando, bebendo, sem energia de agir. Então, a temperança não estava manifestada aqui porque eu estava comendo muito mais do que deveria. E além de comer muito mais do que deveria, alimentos ricos aí em açúcar, farináceos, ricos em carboidratos, alimentos enfraquecedores que emanavam pouca energia de qualidade e que ela se deteriorava muito rapidamente.
ou seja, a minha rotina alimentar que estava péssima. Então eu tive que começar a aplicar e compreender e me informar para aplicar a temperança na alimentação, nos horários de descanso. Em vez de ficar apenas lá no computador aprendendo, lendo, não. Eu coloco um horário para eu parar de fazer as coisas, para eu parar de pesquisar, parar de aprender, um horário para começar a estudar o meu inglês diariamente, estudar o meu instrumento musical diariamente, estudar também o meu desenvolvimento pessoal diariamente e principalmente aplicar as minhas atividades físicas, eliminar o cigarro, beber mais água, buscar conhecimentos também para melhorar o meu corpo. Enfim, comecei a praticar a temperança a nível de conhecimento e execução também para o corpo, para que eu tivesse um corpo saudável. No network eu percebi, lembra que eu falei para vocês que nós temos 3 eus lá? O eu que você sabe que você é, com os defeitos e qualidades que você tem. O eu que você quer transmitir para o outro, um eu muito mais bonito, muito mais melhorado, cheio de qualidades intensificadas. E o terceiro eu, que é o eu percebido pelas outras pessoas. Eu descobri que os meus 3 eus, eles não estavam assim, eles estavam assim, completamente desconexos, né? Era um completo fracassado, queria me demonstrar como se fosse um cara todo poderosão, e as pessoas me percebiam como um pateta, um bobalhão, que apenas fala muito e que até tem bastante conhecimento visto daquilo que dialoga e fala, porém não aplicava esse conhecimento em sua própria vida. Então eu modifiquei isso aí. De qual maneira? Mais uma vez, aplicando a temperança entre adquirir o conhecimento e aplicar o conhecimento. Então apliquei o conhecimento, comecei a me conectar com as pessoas certas, a falar com as pessoas certas, a buscar as pessoas que já realizaram e concretizaram as metas que eu gostaria de ter realizado e concretizado. Então me associei às pessoas que já eram do meio da música, me associei às pessoas que já galgaram andares maiores no desenvolvimento pessoal, escrevendo livros, dando palestras, dando cursos, sendo mentores. Então também me associei a humoristas, me associei a compositores, enfim, para ter os conhecimentos já mais rápidos a acessá-los, né? Visto que essa gama de pessoas que já conquistaram tantos e tantos andares superiores no ramo de sucesso de suas áreas, eles provavelmente já passaram suas 10 mil horas ou mais em seus ramos. Então quando eu me conecto a essas pessoas, você já aprendeu aqui, tá? No C3, que você se conecta a essas pessoas para você economizar tempo aprendendo com o melhor de cada pessoa. Então a minha temperança foi aplicada para com essas pessoas no meu C3, tá? Me conectando com as pessoas que tiveram os resultados superiores que eu gostaria de ter no meu C3. No meu C4, mais uma vez, a temperança foi aplicada de qual maneira? Parei de adquirir o conteúdo sobre desenvolvimento pessoal voltado à lei da atração e comecei a aplicar este conhecimento, comecei a buscar atrair e milagrosamente, né, visto que é uma ciência, a lei da atração é uma ciência, como toda e qualquer lei universal, ela também é uma ciência, e quando você começa a aplicar, ela começa a fazer sentido para você e começa a se manifestar em sincronicidades, e você vai agindo de acordo com essas sincronicidades e a mágica do resultado vai acontecendo. E por fim, no C5, né, a tolerância minha foi aplicada, que eu percebi que eu era um gastador contumaz e que eu tinha esse bloqueio mental aí, ensinado tantos e tantos livros, em especial no livro Segredos da Mente Milionária e também no livro Pai Rico, Pai Pobre, em que eu não tinha uma mente empreendedora, eu não tinha uma mente de resultado, eu tinha uma mente voltada para o fracasso, visto essa ser a realidade em que eu fui incluído desde o meu nascimento. A minha criação era uma criação de escassez. Então cada vez que eu, não importasse quanto eu ganhasse 10, 12 mil reais, 15 mil reais, eu ainda assim tinha dificuldades de manter o dinheiro. Então eu acabei atraindo e criando coisas, negócios que deram muito errado, que foram muito furados. E eu perdi não apenas esses 10 mil que eu ganhava, mas quase R$500 mil em minha última falência. Mas eu tratei essas áreas, estou ainda tratando essas áreas. Obviamente não somos perfeitos, mas sim consegui galgar novos resultados. Estou habitando aí agora a segunda camada. Lembra que eu te falei que nós podemos estar no -1, no 0, no 1, no 2 e no 3. Eu habito hoje a camada 2, espero que em breve aí, mas não me importaria também se demorar um pouco, atingir a camada 3 financeira. Enfim, percebe você que a temperança ela pode ser aplicada em qualquer área. Não sei quais são os problemas que você está tendo em sua determinada área, na sua mentalidade, no seu corpo e saúde, no seu network, pessoas, relacionamentos, liderança, relacionamentos românticos, na sua espiritualidade e lei da atração. E não sei em qual camada financeira você se encontra nesse momento. Eu sei que sim, simples como toda a verdade deve ser, como todo ensinamento deve ser. Temperança é a palavra que ditará os seus 5 Cs até agora, para que você se livre, para que você use mais a sua razão e você se livre dos seus vícios. Para essa aula está muito bom, eu não vou deixar inteirar 10 minutos, até a próxima aula em que aprender muito mais sobre vícios, sobre tratar os vícios,
sobre temperar as áreas de nossas vidas, as reações e ações nas áreas de nossa vida, para que cada vez mais galgamos andares superiores aí rumo ao sucesso. Até a próxima aula.